Amém, queridos. Nós vamos ler Daniel, capítulo 1. Mas antes eu queria dizer que eu estou muito feliz de verdade de estar aqui, finalizando essa série de mensagens, influenciadores dessa geração. E como nós somos abençoados durante esse mês, amém? Quantos foram abençoados? Amém, glória a Deus. Eu fui muito abençoado e graças a Deus estou podendo trazer essa palavra para a gente finalizar esse mês com chave de ouro. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus que o seu coração esteja ardendo por essa palavra, amém? Eu quero começar esse sermão dando um testemunho, porque aquilo que Deus faz, eu acredito que é para nós compartilharmos e edificarmos uns aos outros, amém? Então, quarta-feira eu cheguei aqui e como eu vim do serviço, então eu testei o som e quando acabou a passagem de som, já estava assim em cima da hora da gente começar, né? Então não deu tempo de aquecer a voz, eu cantei uma música assim um pouco puxada. E logo depois que eu cantei essa música, eu já senti muito a minha garganta, né? Então eu fui para casa e no outro dia eu acordei muito mal, extremamente mal mesmo. E fiquei quinta, fiquei sexta, e aí na sexta eu fui para o Vinde às Águas, e aí eu piorei por causa do ar-condicionado. Aí, quando foi ontem, eu piorei mais ainda. Então, eu estava assim, já tomando muito remédio, né? Tomando remédio e dizendo, Senhor, em nome de Jesus, coloque a mão. Porque eu preciso realmente trazer uma palavra para a igreja no domingo. E hoje eu acordei mal, também com a garganta doendo, ainda inflamada. Só que eu fui tirar um tempo com Deus. E durante esse tempo com Deus, eu disse... Quer saber? Eu vou cantar. Então, olha aí a contradição, né? O pessoal com a garganta muito inflamada, então eu comecei a cantar. Lá, peguei meu violão e fui cantando. E, queridos, depois de um tempo, eu nem prestei atenção, mas quando eu vi, eu já estava 100% bem, amém? Então, eu estava completamente recuperado. Acredite você ou não, não é para você acreditar, porque... é história verídica mesmo, o Senhor, Ele faz, amém? Então, eu estava realmente recuperado, eu disse, Senhor, Tu és bom, o Senhor tem sido muito misericordioso com minha vida, amém? Mas eu creio também que tudo é propósito de Deus, o Senhor, Ele deseja trazer uma palavra ao coração da igreja nessa noite, amém? Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a colocar a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor, nós oramos, nós te apresentamos esse tempo, e nós dizemos, o Senhor é bem-vindo aqui, porque é tudo sobre Ti, tudo é por Ti, por meio de Ti, tudo é para Ti. O nosso coração está aqui, o nosso coração está como terra boa, mas Deus, aqueles corações que estão como terra seca, mesmo assim o Senhor fará fluir o manancial dos rios de águas vivas nesse lugar, porque eu creio que os sepulcros serão abertos e vidas serão ressuscitadas nessa noite. Em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, por vida. Nós clamamos pela Tua presença. Nós só queremos a Tua presença, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós não possamos sair daqui os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vamos ler a palavra de Deus. Eu sei que você já fez o seu devocional hoje, em nome de Jesus, mas eu queria ler de verdade o capítulo todo de Daniel com vocês. Amém? Quantos estão comigo? Amém, glória a Deus. Então vamos lá, Daniel capítulo 1 diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vossos da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para que a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente real, e dos príncipes, mancebos,
em quem não houvesse defeito algum, e formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, o entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistir no palácio do rei, e que os ensinassem as letras na língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho dos seus beberes, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles assistissem diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel lhe pôs o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho dos seus beberes. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar. E deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Porque disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que ordenou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são iguais a vocês? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem havia ordenado o chefe dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: prova, ora os teus servos, 10 dias, e que se nos dei dos legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nosso parecer, e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E consentiu-lhes isto, e os provou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores do que eles, eram mais gordos de carne, e todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Então sucedeu que o despenseiro tirava a porção do manjar deles, e o vinho dos beberes, e dava-lhe legumes. Quanto a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. E ao fim dos dias dos quais o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foi chamado outro, tal como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Assistiam diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos, os astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Então, queridos, quantos aqui conhecem a história de Daniel? Alguns, né? Amém. Todo mundo aqui acho que conhece aquela parte em que Daniel ele foi jogado na cova dos leões, certo? Amém? Amém. Então, quando nós chegamos nessa parte dessa história, nós vemos, né? Nossa, Daniel foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu. Meu Deus, que história legal. Então, só que antes já tinha muitas coisas antes. Tem uma história longa antes. Daniel, ele era alguém que ele não se contaminava. Eu vou falar hoje de Daniel, mas os seus outros amigos, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também viviam nessa mesma rotina, né, de se consagrar ao Senhor, de manter ali puro. Para vocês entenderem, Daniel e os seus amigos, eles estavam na Babilônia, em uma terra estrangeira, não era a terra deles. Eles estavam ali por causa do pecado do povo. Então, Deus, ele antes já havia falado: se convertam, se arrependam, porque senão vocês serão exilados, porque senão irá acontecer isso com vocês e aquilo com vocês. Mas o povo acabou que não obedeceu. E Daniel, ele surge nessa geração do exílio, nessa geração
da Babilônia, em uma terra que idolatrava, que cultuava outros deuses. Mas Daniel, ele não se contaminava com os manjares do rei. E nós podemos perguntar assim, mas como que Daniel ele tinha essa confiança? Não é verdade? Daniel ele tinha muita coragem. Então eu quero falar hoje com vocês sobre o tema coragem para ser diferente. Amém? Então diga assim, coragem para ser diferente. Você é alguém corajoso? Você é alguém corajosa? Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós olhamos a história de Daniel, nós vemos muita coragem. É uma história muito bonitinha de ser contada. Mas eu não queria estar na pele de Daniel. Porque Daniel, queridos, ele estava desafiando o rei. Assim como você vê esse empregado do rei, ele falou para Daniel e para os seus amigos, cara, eu estou desobedecendo uma ordem do rei, a minha cabeça ela vai rolar. Vocês não estão entendendo, vocês têm que comer isso aqui. E aí ele disse assim, o que é que vai acontecer? Que vocês estão só comendo legumes e bebendo água? Eles vão olhar para vocês e vão dizer, nossa, esses meninos estão mais magros do que os outros. Vão descobrir tudo. Então Daniel, queridos, ele disse, não, você pode colocar em prova. Mas sabe por quê, queridos? Porque Daniel, ele tinha uma vida de oração. Amém? Então, Daniel, ele entendia algo. Ele entendia que ele precisava ter coragem para viver a vida de Deus. Amém? Então, Daniel, ele precisava ter coragem para viver a vida de Deus. E como é que ele tinha essa coragem para viver essa vida de Deus? Ele tinha essa coragem porque ele vivia isso todos os dias. Todos os dias Daniel ele tirava um tempo de oração. Todos os dias Daniel ele orava. Todos os dias Daniel ele estava ali orando. E até por causa disso que ele foi mandado para a cova dos leões. Mas Daniel, queridos, a gente não olha aqui na história de Daniel ninguém dizendo, Daniel, vai orar, Daniel. Daniel, vai cultuar a Deus, Daniel. Daniel, faça isso. Não. Sabe por quê, queridos? Porque Daniel, ele se guiava pela face de Deus. Amém? Então, Daniel, queridos, ele não precisava de alguém estar o puxando, estar dizendo vamos, ou estar dando chicotada na costa dele. Não, Daniel, ele não precisava. Sabe, queridos, às vezes o nosso grande erro, muitas das vezes o nosso grande erro é que nós dependemos muito das pessoas. Sabe? Se não tem alguém dizendo, como é que está o seu devocional? Nós paramos de fazer o devocional. Se não tiver alguém dizendo, você precisa dizimar, você precisa ofertar, dízimo é importante. Se você está sentado nessa cadeira hoje, é por causa do dízimo. É por causa da oferta, dizime, devolva os 10%. Se não tiver alguém falando e relembrando isso, a gente deixa. Sabe, se não tiver alguém dizendo, vai para o culto, vamos para o culto hoje é quarta-feira, 19h30, vai ser bom, vai ser legal. Vamos para o culto hoje, é domingo, às 18 horas. Quantos são daqui da Celular Altos? Amém. Então, a minha célula eu já disse, gente, me perdoem, mas vocês não vão mais me ouvir falando isso. Eu não vou dizer nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, né? Mas vocês dificilmente vão me ouvir falando isso novamente. Sabe por quê, queridos? Porque culto de adoração é o nosso dever estar aqui nesse lugar. Não é nem dever, é o nosso prazer estar aqui nesse lugar. Sabe, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que ansiar pela presença dEle. Nós temos que ansiar em cultuar a Ele. Então, é o nosso dever estar aqui. Sabe de uma coisa, se eu convidasse, todas as vezes que eu fizesse esse convite, tantas as vezes que eu já lancei convite para crente vir para culto, e eu estivesse lançando convite para não cristãos virem ao culto, essa igreja ela já estaria muito lotada, não teria espaço para ninguém mais sentar. Vocês estão me entendendo? Amém? Estão comigo? Sabe, queridos, é o nosso dever estar aqui.
Uma vez que nós fomos encontrados por aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Uma vez que nós encontramos com o Cordeiro de Deus. Uma vez que os olhos do leão olharam para nós e aquele fogo e aquela chama ardeu no nosso coração. Uma vez que a gente entregou a nossa vida para Jesus, é o nosso dever estar aqui, é o nosso dever estar buscando ao Senhor no culto, na célula, é o nosso dever estar buscando ao Senhor no nosso quarto de escuta, porque esse deve ser o nosso prazer. Não é só ir de vez em quando, não é só orar de vez em quando, mas é permanecer nisso, amém? Sabe, Davi, ele falou lá no Salmos 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe, Davi, ele dizia, eu peço isso, mas eu buscarei. Eu peço, Senhor, eu quero, mas eu irei buscar. Sabe, queridos, não adianta às vezes a gente só dizer, eu queria muito isso. Eu queria muito aquilo, mas o que é que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Sabe, o anseio do coração de Davi era, eu quero estar nesse lugar todos os dias da minha vida e eu irei buscar isso. Sabe, queridos, Davi, ele entendeu que Deus, ele merecia muito mais do que uma oferta. Ele merecia muito mais do que coisas, mas ele merecia o coração dele queimando no altar. Sabe, quando Davi ele teve essa revelação do céu, foi uma revolução, porque ele compreendeu isso, e é por isso que Davi ele é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele teve essa revelação de Deus, que ele precisava estar queimando no altar, amém? E ainda hoje, queridos, nós precisamos queimar no altar. Sabe, queridos, eu como líder, eu digo para você, eu estou no mesmo nível que você. Sabe qual é o meu papel na igreja? Sabe qual é o meu papel na igreja? É apontar para Cristo, amém? Sabe qual é o meu papel no ministério de louvor? É apontar para Cristo. O meu papel em qualquer coisa que eu fizer deve ser apontar para Cristo. Sabe, o seu líder, o seu discipulador, a única coisa que ele pode fazer por você é apontar a direção, e a direção é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe, o seu líder, ele não pode pegar você e dizer, pega intimidade com Deus, toma intimidade com Deus. Não pode, queridos. Você não vai receber intimidade com Deus você recebe buscando a face de Deus. Só você pode receber. Sabe? É triste, às vezes parece que nós ainda não compreendemos o Evangelho. Porque às vezes parece que estamos fazendo coisas tão amarrados. Nós só vamos no discipulado se o discipulador ele ficar correndo atrás. Vamos marcar discipulado, ele e o discipulado. Mas se o discipulador passar 10 anos sem marcar o discipulado, você fica 10 anos sem ser discipulado, misericórdia. Não é a realidade de todo mundo daqui, em nome de Jesus. Mas é uma realidade em algumas pessoas, queridos, infelizmente. Sabe, se o líder não ficar cobrando, vamos na célula, em vez da célula estar saindo nas ruas e sendo ponto de luz e evangelizando os descrentes, não, o líder ainda precisa estar dizendo, ei, meu irmão, tu já tem 10 anos, mas eu preciso te convidar, porque se eu não te convidar, tu não vai. Ei, meu irmão, tu já é velho na fé, tu já tem 5 anos, mas eu sei que se eu não for te buscar na tua casa, tu não vai. Sabe, isso é triste, queridos, porque nós estamos ancorados tanto em pessoas, quando nós deveríamos estar ancorados na face de Cristo. Sabe por que Daniel, no meio de uma geração, ele estava ali basicamente sozinho, com seus amigos que permaneciam acreditando em Cristo e vivendo Cristo? Sabe por que ele não negociava, queridos? Porque ele tinha tempo no quarto de escuta. Porque ele tinha tempo, não era com homens, mas ele tinha tempo com a face de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje acontecesse alguma coisa
e você tivesse que ir para um lugar bem distante, não estaria lá o seu líder, não estaria lá os seus pastores, não estariam lá os seus discipuladores, só estaria você. Como é que seria a sua vida a partir disso? Será que você continuaria buscando a Jesus? Será que você continuaria vivendo Jesus? Ou você iria dizer, agora não tem ninguém mesmo para me cobrar, então eu vou fazer outra coisa. Sabe, queridos, não podemos viver por cobranças. Se nós vivemos o tempo todo com alguém dizendo, bora, agarrando na tua mão e colocando uma corda no teu pescoço e te puxando, então você ainda não sabe o que é Cristo. Então você ainda não conheceu o Evangelho de verdade. Porque o Evangelho, queridos, não é algo obrigado. Mas quando nós verdadeiramente conhecemos a Cristo, nós temos prazer naquilo que nós fazemos para Ele. Quando nós realmente temos intimidade com Deus, quando nós realmente conhecemos a Jesus, a face de Cristo no nosso quarto de escuta, nós temos prazer em vir para cá e ninguém precisa estar nos cobrando. Sabe, queridos, já começa o tempo de chuva. E aí, você vem? Já os nossos pastores entram de férias. E aí você vem? A sua adoração é para Cristo? A sua adoração é para homens? A sua adoração depende do pastor estar aqui, dos pastores não estarem aqui? A sua adoração depende de uma chuvinha ou de não ter uma chuvinha? Sabe a coisa mais prazerosa, queridos, é vir para o culto dia de chuva. Sabe, eu já fui assim, naquelas chuvas mesmo, tempestade, temporal. E às vezes eu saía de casa e tinha uma rua que estava tava alagada, né? Aqui na Liberdade a gente tem muito essa realidade. Então, então tinha que dar uma volta enorme. E gastava 7 minutos da minha casa para a igreja, né? E gastava 15, 20 minutos, às vezes, caçando alguma rua que tivesse menos inundada, né? Às vezes chegava na igreja todo molhado, ensopado. Mas sabe, quando eu chegava lá, e eu dizia, meu Deus, eu consegui chegar aqui. Eu consegui chegar aqui. Então aquilo era para mim motivo de muita alegria. Eu ficava, Jesus, muito obrigado, eu consegui chegar. Então agora eu vou dar agora mesmo, tanta luta para eu chegar aqui, então eu vou dar o meu melhor. Porque não basta apenas a gente vir dizer que veio, mas nós precisamos dar o nosso melhor para homens. É para os homens, igreja? É para quem? Para Cristo. Porque Ele é digno da nossa vida, amém? Então Daniel, ele não negociava mesmo na Babilônia, mesmo ele estando na Babilônia, porque ele tinha tempo de oração. Não podemos viver empurrados, crente com idade de paz, sendo bebês na fé. Igual a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 2, que foi a palavra que o pastor ele pregou recentemente. Sabe, Paulo ele queria dar um alimento mais sólido para aquela igreja, mas eles ainda eram muito bebezinhos. Mas você ainda não está entendendo, não é que eles eram bebês na fé. Eles eram adultos, eram para ser adultos, mas viviam como bebês na fé. Sabe, queridos, é tempo de adultos serem adultos, é tempo de jovens serem jovens, é tempo de bebês serem bebês. Porque é uma bênção na igreja nós termos bebês na fé, é uma bênção. Aqueles que chegam e a gente tem que cuidar, tem que ensinar, olha, esse daqui é um capítulo, isso aqui é um versículo. Cara, eu amo isso, eu faço isso com todo prazer. Mas nós não podemos ficar o tempo todo, eu tenho que ir para a célula, e meu líder, passa aqui em casa. Eu tenho que ir para o culto, se o líder não avisar, não vai. Uma cobrança, sabe, queridos? Não. Se você é para ser jovem, então seja jovem na fé. Se você é para ser pai espiritual, pai na fé, então seja pai na fé. Em nome de Jesus, receba isso em nome de Jesus. Sabe, é tempo de crescermos, é tempo da igreja avançar. É tempo de nós cuidarmos de outras pessoas. É tempo da igreja cuidar de novas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, chegará um dia em que não haverá mais desculpas. Lá em Romanos 14, 12 diz, assim, pois,
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, sabe, às vezes nós colocamos tanta culpa no outro. Ah, é porque meu líder, ah, é porque meu discipulador, ah, é porque é o pastor. Misericórdia. Nós colocamos tantas as culpas nas pessoas, mas chegará um dia que aquele que morreu por nós, o Cordeiro que virá como um leão, que ressurgiu, ele estará face a face com cada um de nós. Então ele vai olhar para você, e aí você vai dizer o quê? Ah, é porque ele vai dizer, não, essa desculpa não cabe, porque eu quero saber é de você. Então as nossas desculpas, elas cairão por terra. Sabe, cada um que cuide da sua vida espiritual. Glória a Deus que nós somos uma igreja abençoada, que nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos discipuladores para nos ajudar na caminhada, mas nós não podemos ser dependentes de pessoas, nós precisamos ser dependentes dEle. Sabe, o pastor, ele pregou sobre escândalo, e eu fiquei pensando muito, meu Deus, e se alguém assim que eu me inspiro demais, talvez aqui na igreja se desviasse, como é que será que eu ficaria? Égua se desviou, era o meu líder, misericórdia. Era o meu líder. Ah, eu vou sair também. Ah, era o meu discipulador. Ah, eu também vou sair. Será que nós estamos firmados em quem, queridos? Chegará um dia que nós prestaremos conta disso, amém? Não podemos tratar o evangelho de maneira medíocre e sem relevância, porque ele é o poder de Deus, está escrito lá em Romanos 1,16. O evangelho, ele é poder de Deus, amém? Então nós precisamos viver de maneira digna do evangelho. Sabe, queridos, o evangelho, ele é poderoso. Nós precisamos viver de maneira poderosa. Nós precisamos viver avivados no Espírito Santo. Sabe, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Nós precisamos viver cheios da palavra de Deus. Ah, queridos, nós precisamos viver cheios da palavra de Deus. Nós vemos na história de Daniel que ele era bem sucedido. Então nós vemos aqui, né, que chamaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, ele tinha muita sabedoria e conhecimento e Deus abençoava ele com essas coisas. Só que você não vê em momento nenhum Daniel pegando toda essa sabedoria, esse conhecimento e dizendo, eu já tenho muito. Ah, Deus, eu vou aqui, o rei da Babilônia, ele está me oferecendo várias coisas, riquezas, vários bens, vários poderes, status. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por mim. Mas agora eu vou querer viver isso. Eu quero viver as riquezas. Sabe, queridos, a gente não olha isso. Daniel, ele sempre escolhia a melhor parte. E mesmo que ele tivesse que morrer, mas ele continuava escolhendo a melhor parte, que é Cristo, amém? Sabe, queridos, às vezes nós negociamos tanto o evangelho. Tudo a gente quer dar um tempo do evangelho. Eu não estou muito bem com meu esposo, eu não estou muito bem com a minha esposa, eu vou dar um tempo do evangelho. Eu não estou muito bem financeiramente, eu vou dar um tempo do evangelho. Eu estou meio desanimado. Por que tu não está mais indo? É porque eu estou meio desanimado, eu vou dar um tempo. Parece que o tempo de Deus é a solução para todas as coisas. Você percebe como essa frase ela não tem sentido nenhum? Quantos percebem? Dá um tempo de Deus, vai resolver todos os seus problemas. Misericórdia. Não é verdade? Mas às vezes parece que é a solução. Eu vou dar um tempo de Deus. Eu vou dar um tempo da igreja. Queridos, misericórdia. Se nós dessemos tempo do nosso trabalho, como nós damos tempo de Deus, da igreja, o Brasil de mais de nem sei quantos milhões de desempregados, 13 milhões, enfim. Só 14, né? Subiria aí talvez para quantos? Nem sei, não tem nenhuma conta. Porque essa taxa de desemprego iria elevar muito. Porque o meu chefe ele falou mais um pouco duro comigo, então eu vou dar um tempo desse emprego. Não. O pessoal diz assim, rapaz, meu chefe falou duro comigo.
Não, mas eu vou perseverar, porque um dia eu vou alcançar um outro nível e eu vou ganhar mais e tudo. Mas por que com Deus não é assim, queridos? Porque com Deus a primeira solução que a gente vê é, eu vou dar um tempo. Quer saber? Eu acho que não é para mim, não. Queridos, nós precisamos tratar o Evangelho com a seriedade que o Evangelho ele merece ser tratado. Sabe? Davi, ele disse, lá em 1 Crônicas 21:13. Então Davi respondeu, é terrível a minha aflição. Contudo, eu prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor. Portanto, é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Então, Davi aqui, ele tinha pecado contra Deus. Só que ele compreendia que era muito melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E muitas das vezes nós ainda não compreendemos isso. Sabe, queridos, você está fraco espiritualmente, você está sem vontade de orar, você está sem vontade de ler a Bíblia, você não tem mais vontade de vir no culto, você não tem mais vontade de vir na célula, você não tem mais vontade de buscar a Deus. Mas sabe, queridos, sair da presença de Deus não é solução. Sabe, precisa haver um clamor dentro do nosso coração, um clamor que clama por saudades do nosso Pai, um clamor que clama por saudades de Jesus. Sabe, querido, se você está assim, eu profetizo em nome de Jesus que Ele gere esse clamor no seu coração. Um clamor de saudades da presença dEle. Davi, ele compreendia que ele preferia cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E às vezes nós fazemos as escolhas que nós preferimos cair na mão do mundo do que na mão de Deus. Não, eu estou aqui na presença de Deus, não, mas eu quero cair na mão do mundo. Sabe, queridos, o mundo ele vai te destroçar, ele vai te bater, ele vai te espancar, ele vai te humilhar, ele vai te ferir, você vai ficar na lama e você vai ter vontade de voltar, mas você não vai conseguir voltar. Até que um dia você vai voltar, em nome de Jesus. Mas você vai voltar destroçado. Porque é isso que o mundo faz com a gente. Mas às vezes a gente ainda prefere cair na mão do mundo do que na mão de Deus. Sabe como é que Deus ele faz, queridos? Ele faz a ferida, mas Ele cura a ferida. Isso está escrito lá em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Ele faz a ferida sim. Ele diz, você precisa, se você quiser realmente permanecer, você precisa mudar isso. Deixa eu tocar nisso. Deixa eu quebrar isso. Deixa eu fazer isso. Mas Ele mesmo vai dar conta de restaurar o vaso que foi quebrado. Porque Ele consegue fazer todas as coisas. É muito melhor estar nas mãos de Deus, que é misericordioso e compassivo, do que estar nas mãos dos homens. Tamires Garcia escreveu em uma de suas canções, não é sobre extinguir o sofrimento, mas é sobre ter você aqui. Porque eu não quero paz sem o príncipe da paz. Eu não quero a cura sem o dono do bálsamo. Eu não quero alegria sem ter o ungido de Deus. Eu não espero a eternidade sem o eterno. O que eu quero é você, Jesus. Sabe, queridos, muitas das vezes nós queremos alegria, mas nós queremos alegria longe de Deus. Eu vou para o mundo, eu vou beber e eu vou ter alegria, e eu vou para a festa. Meu Deus, eu estou muito alegre. Mas o que adianta ter alegria se você não tem o ungido de Deus? Às vezes nós queremos cura, mas nós não queremos o dono da cura, nós não queremos o dono do bálsamo. Às vezes a gente não quer o sofrimento. Mas sabe, queridos, é muito melhor sofrer, mas ter Jesus do lado, do que viver uma vida supostamente alegre, mas sem Cristo. É muito melhor, queridos. Todo mundo quer morrer e viver uma vida eterna, amém? Mas muitas das vezes nós não queremos o eterno. Nós só queremos a vida eterna mesmo. Mas e o eterno? O eterno, ele está aqui hoje. Você já buscou o eterno hoje na sua casa? Você já buscou, quantas vezes você buscou o eterno hoje, durante a sua semana? Quantas vezes você buscou pelo eterno? Mas a gente quer viver uma vida eterna. Mas o eterno, ele está aqui. Por que a gente não vive com o eterno?
todos os dias da nossa vida e se deleita na presença dele dia e noite, porque é isso que nós faremos no céu. Nos deleitaremos na presença de Jesus dia e noite. Nós precisamos começar isso aqui na terra, queridos, amém? Como viver longe da paz de Deus? Por que querer ter alegria se a fonte dessa alegria não é Cristo? Sabe, tem algo que eu penso muito, que é muito profundo e muito forte, que é o seguinte: eu costumo demais fazer essa avaliação, é uma avaliação bem dura. Mas é o seguinte, se Jesus ele estivesse face a face com você agora, será que ele falaria, que bom que eu morri por você? Ou será que ele falaria, foi para você viver dessa maneira que eu me entreguei naquela cruz? Qual será que seria a resposta que Deus daria para você hoje, queridos? Que bom que eu me entreguei por você. Ou será que ele falaria, foi para isso mesmo que eu morri? Você já parou para refletir nisso? Precisamos fazer valer a pena cada gota de sangue de Jesus, queridos. Porque nós fomos comprados, não foi com qualquer moeda, mas foi pela vida de um Deus poderoso. Nós somos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro. Sabe, nós temos um valor altíssimo. Você tem um valor tão alto que nada no mundo tem um valor como a sua vida. Nada vale como você, queridos. Nada. Lá em Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pode repetir esse versículo? Porque dele... Nós gostamos muito de falar esse versículo e eu amo esse versículo. Mas vamos compreender um pouco. O porquê dele significa dizer que tudo é dele. Nós somos dele. Tudo que existe é dele. O por meio dele significa dizer que tudo só é feito através dele. Temos essa revelação lá em João 1, quando diz que no princípio era o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E todas as coisas que foram feitas, sem ele nada teria sido feito. E o para ele significa dizer que ele é digno de tudo, porque tudo é dele. Isso nos faz pensar também que nós somos dele. E se nós somos dele, querido, então é a vontade dele que precisa permanecer na nossa vida. Sabe, se nós somos dele, se tudo é dele, então eu não posso ter mais vontade. Está compreendendo? Não, mas eu estou com vontade disso aqui. Mas Deus está com vontade daquilo ali. Não, mas eu vou fazer a minha vontade. Queridos, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Porque nós somos dele. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Então ele merece tudo. Tem uma canção que nós vamos cantar já encerrando. O nome dessa canção é Tudo para Ti. Ela é de Ministério Zoe. E a letra dela é muito forte. Diz o seguinte: se para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Vou repetir novamente. Se para te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Você sabe a dificuldade de encontrar canções hoje em dia com esse tipo de letra, queridos? É de uma dificuldade grande. E olha que eu ouço muitas canções. E é raro. Tem assim os raros mesmo, aqueles raiz, que ainda falam sobre isso, sobre renúncia. Sabe, queridos? Quantos têm coragem de fazer essa oração? Poucos, né? Porque é forte. É forte demais. E quando eu olho para essa canção, eu lembro da história de Jó. Jó é alguém que foi espremido.
Jó é alguém que foi apertado. Jó é alguém que passou por várias coisas. Mas a glória do Senhor foi revelada através da vida de Jó. E tanto que hoje nós falamos dele aqui. Sabe, eu tenho um discípulo preciosíssimo. Creio que ele vai assistir essa pregação logo, logo. Seu Abdias. E, queridos, escute uma coisa. Deus, ele age da forma que ele quer agir. Ele age da sua alegria, mas ele também age através do seu sofrimento. Mas muitas das vezes a gente só quer que Deus haja na nossa vida através da alegria. É porque eu realizei um sonho, é porque eu conquistei isso, é porque eu conquistei aquilo. Mas nós não queremos que Deus haja na nossa vida de forma de sofrimento, não. Porque a gente só quer o nosso bem. Mas nós esquecemos que não é a nossa vontade, mas é a vontade dele que permanece. E sabe, quando eu olho para a vida desse meu discípulo, Abdias, eu nem falo nada quando eu estou perto dele, eu só tenho um prazer de escutar e eu sou impactado. Porque a glória do Senhor é manifesta através da vida daquele homem. Sabe, a glória do Senhor é manifesta. E Deus, ele tem usado a vida dele profundamente, da maneira que ele deseja. Quantos aqui são impactados? Todas as vezes que eu olho seu Abdias sentado ali, meu Deus, eu me arrepio todinho. Eu fico assim impactado todas as vezes. Eu fico dizendo, Senhor, eu tenho feito tão pouco. Sabe, tantas coisas que ele passa, mas ele tem prazer em se deleitar na presença de Jesus. E Deus usa a vida dele, mesmo no sofrimento, mas Deus usa. Então, voltando à canção, é difícil cantar essa canção, pois ficamos totalmente vulneráveis nas mãos de Deus. Mas, afinal, se não temos coragem de declarar isso, de morrer todos os dias, de pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, então talvez nós não somos dignos do Evangelho. Lá em Lucas 9, 23 diz que se você quer me seguir, então tome a sua cruz e siga-me. E cruz é um negócio pesado. Sabe, cruz é algo pesado. Mas nós precisamos viver o Evangelho da cruz, queridos. Nós precisamos viver o Evangelho da cruz. Ainda hoje, o Evangelho não é só alegria, mas o Evangelho também é clamor. A igreja, ela precisa estar no lugar de clamor. Existe, queridos, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que existe uma taça, e essa taça, ela é cheia através das orações dos santos. Que a igreja, queridos, possa estar mais do que nunca nesse lugar de oração, posicionada em oração, em nome de Jesus, que o incenso possa subir. Ainda hoje o Evangelho é para os fortes. Não existe cristão meia boca, ou você é cristão ou você não é cristão. Não existe, queridos, isso aqui, metade cristão, metade mundano. Ou você experiência não, né, em nome de Jesus. Eu ia sair correndo. Sabe por quê, queridos? Porque isso seria uma aberração. E a igreja de Cristo não é aberração. Ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela não é aberração. Você não é aberração. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você não é uma aberração. Você é a noiva de Cristo. Jesus declarou lá em Marcos 2:20, contudo virão dias que o noivo será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. E sabe, queridos, quando eu leio isso, eu vejo que talvez seja isso que está faltando para a igreja. Um clamor de saudades pelo noivo, um desejo ardente e um clamor dizendo, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sabe, talvez falte esse clamor no coração da igreja, mas sabe, eu tenho algo para te dizer. Eis que o noivo vem sem demora. Eis que ele já vem saltando sobre os montes, com seus olhos de fogo e nos seus cavalos. Sabe, eis que ele já vem. Como é que o noivo ele irá te encontrar? Como é que o noivo irá encontrar a noiva? Será que como noiva nós estamos posicionados? Se somos igreja, se somos noiva, mas nós não queremos o dia do casamento,
Então, queridos, nós precisamos nos converter de verdade. Não, eu não vou cantar Maranata, porque eu tenho medo. Eu tenho medo do dia da volta de Cristo, porque, assim, eu não tenho muita certeza, não. Então, você precisa se converter de verdade, porque você ainda não se converteu. Porque a partir do momento que nós conhecemos o noivo, nós queremos a presença do noivo e nós clamamos mais do que um bom emprego, mais do que alegria, mais do que uma boa família, mais do que fama. O nosso clamor mais profundo é Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, eu quero ver a Tua face, eu quero contemplar a beleza da Tua face, eu quero viver eternamente, todos os dias da minha vida contigo. Esse precisa ser o clamor da noiva. Como igreja precisamos viver, apressando a volta de Cristo. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Maranata, hora vem. Que o Senhor derrame sobre a igreja um clamor e um batismo de lágrimas, de fome e sede pelo nosso amado. Jesus não mudou, o Evangelho não mudou, é o mesmo e sempre será o mesmo. É o mesmo, queridos. Nós não temos mais vontades. Nós precisamos nos posicionar como igreja e desejar ansiosamente pela presença de Jesus, mais do que tudo. E se para isso for necessário, nós jejuaremos de novo. E se para isso for necessário, nós clamaremos mais uma vez. E se para isso for necessário, sabe, nós entregaremos novamente a nossa vida. Nós negaremos novamente o mundo. Rejeitaremos de novo. Se for necessário, que o Senhor ele possa contar com a minha vida e com a sua vida no altar. Amém? Concluindo, Jesus logo vem. E como é que você está hoje? Como você vive esse evangelho atualmente? Se você hoje ouviu essa palavra ela queimou no seu coração. Se você ouviu, você disse, eu preciso de conserto. Porque antes eu estava vivendo ancorado no meu líder, ancorado no meu pastor, ancorado no meu discipulador, e não ancorado a Cristo. Antes eu estava vivendo com dupla personalidade, o mundo e a igreja ao mesmo tempo. Antes eu estava sendo uma aberração, porque eu era um morto-vivo. Mas eu entendo que eu não sou uma aberração, eu sou a noiva de Cristo, que clama, Maranata, hora vem. Eu quero te convidar a colocar em pé, a se colocar de pé.